nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Paz e bem a você que agora participa conosco deste momento de oração e de reflexão da Palavra de Deus. Invoquemos o Espírito Santo sobre nós, sobre nossas famílias, para que possamos viver a Palavra de Deus e colocá-la em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar o Evangelho deste 21º domingo do tempo comum, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Meus amigos, o Evangelho desse 21º domingo do tempo comum, que é o Evangelho segundo Mateus, nos traz duas reflexões muito importantes para a nossa fé. A primeira é: quem é Jesus para nós? Como é o nosso relacionamento com Cristo? E a segunda questão que nós podemos meditar neste Evangelho é a qualidade da nossa fé. Em primeiro lugar, Jesus, estando em Cesareia de Filipe, pergunta aos discípulos: o que essa multidão que me segue acha que eu sou? Quem eu sou para essa grande multidão? E os discípulos respondem: uns acham que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias ou algum dos profetas. Ou seja, aquela grande multidão que seguia Jesus não sabia quem era ele de fato, porque não tinham feito ainda uma experiência com Cristo. Muitos procuravam Jesus por milagres, por espetáculo, tentando especular quem era ele, mas ainda não tinham entendido quem era Jesus e para que Jesus veio. Nós podemos nos encaixar nessa multidão, se nós tivermos um relacionamento superficial com Cristo, se nós procurarmos a Jesus somente por milagres, se nós não vivermos realmente uma intimidade com Jesus. Ser íntimos de Jesus significa conhecê-lo de fato e saber o que Ele quer de nós. E para ser íntimos de Jesus é preciso de uma vida de oração, é preciso nos entregar, é preciso segui-lo a cada dia de nossa vida. Diante dessa resposta que os discípulos deram a Jesus, Ele torna a perguntar agora para os discípulos: e para vocês, meus discípulos, quem eu sou para vocês? A pergunta é uma pergunta muito forte, porque agora Jesus está perguntando para aqueles que estavam todos os dias com Ele. Simão Pedro toma a palavra e responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro então vai tornar a professar a uma fé verdadeira, dizer que Jesus realmente é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Simão acerta, porque ele professa uma fé verdadeira, uma fé firme. É bonito que Jesus vai dizer a Simão: feliz és tu, Simão, porque não foi o homem que te disse isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então, com o exemplo de Simão Pedro, nós também devemos professar a nossa fé em Jesus, uma fé sólida, uma fé firme, ter uma intimidade com Cristo,
através de uma vida de oração, vivendo a cada dia seus mandamentos. Jesus não pode ser para nós alguém distante, mas alguém íntimo de nós, alguém que nós conhecemos e queremos perto de nós. Um Deus vivo e verdadeiro, Filho de Deus, o enviado, o ungido. Diante dessa resposta de Simão Pedro, Jesus então vai dar a Pedro uma grande missão de pastorear a igreja, de ser aquele que vai dirigir na caridade a igreja de Cristo. Por isso que teu nome é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Que pedra é essa que Jesus está dizendo? É a pessoa de Pedro? Não, mas é a fé que Pedro professou. Assim como a fé de Pedro era firme como uma rocha, é nesta fé firme que Jesus então fundou a igreja que nós seguimos, a igreja ao qual nós pertencemos. E sobre esta fé de Pedro, que é como uma pedra sólida, a igreja está de pé até hoje. Depois Jesus vai dar a Pedro o seu ministério, aquele de na caridade dirigir todas as coisas e em nome de Cristo delegar o caminho para que o cristão possa viver. Hoje quem está no lugar de Pedro, Papa Francisco, ele exerce essa missão. Rezemos por ele, rezemos pelo seu ministério. O Evangelho termina dizendo: Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Por que Jesus pede isso? Porque ele quer que as pessoas venham até ele por amor, por experiência, não por propagandas. Jesus quer que as pessoas acreditem nele não pelos milagres, mas sim por quem ele é, o Filho de Deus, o Messias, Deus encarnado no meio de nós. Que a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ajude a você a melhorar o seu caminho de fé, que a sua fé possa ser madura, firme como uma pedra, confiante na certeza de que Jesus é o único Deus da sua vida e da sua história, Filho de Deus, aquele que foi enviado para nos salvar. Que você e sua família receba as graças e as bênçãos de Deus através da palavra santa. Peçamos a Maria a sua proteção e a sua intercessão para a nossa vida de discípulos missionários, para que ela nos ajude a ter uma fé firme, sólida. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Obrigado pela sua participação neste vídeo de oração e reflexão da Palavra de Deus. Divulgue com a sua família, com seus amigos, e que desça sobre você e sua família, pela intercessão de nossa Mãe Maria, Senhora do Rosário, e de Santa Luzia, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.